Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. O programa Conta Comigo está no ar, iniciando esta madrugada na presença de Deus, nosso Senhor, suplicando a força do seu Espírito Santo, que nos conduz e nos consola em todos os momentos da vida. Começamos então esta madrugada, pedindo que o Senhor também venha com o auxílio da sua graça, iluminar os nossos pensamentos, sentimentos, decisões, guiar os nossos passos em mais um dia que começa. Todo novo dia é uma oportunidade que a graça de Deus nos dá de sermos lápis nas suas mãos, para que, apesar das nossas imperfeições, seja Ele quem escreva magnificamente a nossa história. Todo dia na oração da manhã, eu sempre me lembro dessa frase que Madre Teresa de Calcutá dizia: somos apenas um lápis nas mãos de Deus. Por mais imperfeitos que sejamos, é Ele quem escreve magnificamente. Então começamos o nosso dia pedindo a Deus isso, né? Que nós sejamos um lápis nas suas mãos, Ele escreva, Ele conduza, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, a graça de Deus não abandona ninguém. Vamos rezar juntos? Mande para mim o seu pedido, a sua oração, aquilo que você hoje quer colocar na presença de Deus nessa hora de graça, que é a madrugada, horário propício da gente rezar. Nossos canais estão aqui, prontinhos para te receber, para te acolher, para te escutar. O nosso WhatsApp DDD 11 91301 1967, o outro telefone o 0800 545 5900 ou também o nosso site juntos.redevida.com.br. Conta comigo com o Padre Vinícius, está no ar. Conte comigo, mande a sua oração, mande o seu pedido e juntos vamos ficar na presença de Deus nesses minutos abençoados na nossa madrugada. E como sempre, vamos deixar com que a palavra do Senhor conduza os nossos passos e venha falar conosco neste dia que se inicia. Vem comigo, vamos ouvir o Evangelho e meditar sobre a palavra do Senhor. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito. A palavra de Deus para hoje é narrada através do evangelista São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe. Pelo sorteio, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Na hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: não temas, Zacarias, pois tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho e tu o chamarás pelo nome de João. Ele será para ti motivo de alegria e regozijo, e com seu nascimento muitos se alegrarão. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre de sua mãe será repleto do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Andará à frente dele com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: como tereis certeza disso?
Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Assisto diante de Deus e fui enviado para falar contigo e dar-te esta boa notícia. E agora ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que essas coisas acontecerem, já que não acreditaste em minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo. Entretanto, o povo estava esperando Zacarias e se admirava com a sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que ele tivera no santuário uma visão. Acenava para eles com gestos, mas permanecia mudo. Passados os dias do seu ofício, ele voltou para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, ficou grávida e se manteve oculta por 5 meses, enquanto meditava. Assim me fez o Senhor, agora que me contemplou para afastar o desprezo que eu sofria no meio do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Um evangelho bastante conhecido, um evangelho bastante meditado, sobretudo aí nos tempos, nos dias que antecedem o Natal do Senhor, e que narra para nós a intervenção de Deus na história através da concepção daquele a quem o próprio Senhor Jesus Cristo chama de o maior entre os nascidos de mulher, São João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento e o precursor do Divino Cordeiro. É ele quem vai apontar para Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Como é que se dá a intervenção de Deus para que a figura de João Batista possa ser levantada? Nós vemos o quanto esse texto faz questão de frisar os nomes. O nome do pai de João Batista, Zacarias, o nome de Isabel e o nome que ambos os pais deveriam dar ao filho que foi concebido por graça e misericórdia de Deus. O nome Isabel, em hebraico Elizabeth, significa o Senhor jurou, o Senhor prometeu. Zacarias significa o Senhor se lembrou. João e Yohanan significa o Senhor deu a graça, o Senhor é misericórdia. Quando você soma os 3 nomes dessa família, você tem um significado muito bonito de espera e de confiança. O Senhor jurou, o Senhor se lembrou, o Senhor é misericórdia. Juntando os nomes de Isabel, Zacarias e João Batista, nós aprendemos que quando Deus promete uma coisa, Deus não esquece. E quem espera com confiança e com fé, no tempo certo, consegue experimentar na sua vida que Deus dá a graça, afinal de contas, Deus é misericórdia. Isabel e Zacarias já eram estéreis e de idade avançada. E naquela época, não ter filhos, a não geração de descendência de posteridade, era vista como uma maldição. E aí, obviamente, os vizinhos e os amigos de Zacarias e Isabel perguntavam se aquilo que eles haviam feito, pecado, para merecer com que Deus tivesse se esquecido deles. Talvez você também possa estar na mesma situação, esperando há muito tempo, pedindo há muito tempo e não vendo a graça de Deus, a ação de Deus agir na sua vida. Quanto de nós também sofremos zombarias e desprezos das pessoas que nós amamos, os nossos conhecidos, por causa da nossa fé. Quantas vezes eu já não escutei pessoas que vieram chorando contar para mim: Padre, meu marido zomba de mim, né? Lá vai de novo a rata de sacristia para a igreja, lá vai de novo, né? Alguém para ficar atrás da saia do padre, que às vezes a gente não usa a saia e também não tem ninguém aqui perto de mim, né? Mas toda hora alguém acaba sofrendo isso. Ah, lá vai de novo, você e o seu Deus, lá vai você de novo para a igreja, tanta missa, tanta oração, para que isso, para quê? Era o que Isabel e Zacarias passavam. Anos na presença de Deus. A palavra vai dizer que eles eram tementes ao Senhor, eram justos diante de Deus, caminhavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E, no entanto, estavam ainda caminhando diante da vergonha pública. Nós também podemos estar na mesma situação e se perguntar: mas eu caminho na presença de Deus, eu sou justo, sou uma pessoa boa, procuro caminhar na presença de Deus, vou à missa, me confesso, eu rezo, né? Mas por que parece que Deus demora? Por que parece que quem não presta a vida vai para frente? Por que parece que as pessoas que são ruins à minha volta, a vida delas caminha enquanto a minha parece parada? Olha aqui para Isabel e Zacarias, anos esperando, mas na hora certa Deus interveio na história deles.
E nós possamos hoje, com essa palavra, pedir a Deus a graça de sempre esperar. Olha aqui de novo para os 3 nomes. O Senhor jurou, o Senhor lembrou, o Senhor é misericórdia. Deus tem um plano e um projeto para a sua vida, e aquilo que é teu, aquilo que Deus preparou para você, ninguém tira. Eu já vi isso na minha própria vida e na vida de pessoas que estão à minha volta. Por vezes parece até que o mal triunfa e que Deus se cala, mas quando Deus age, Deus coloca tudo no seu devido lugar na hora certa. Tenha paciência e aprenda a esperar. Deus age na hora certa, e quando Deus age na nossa vida, acontece aquilo que aconteceu com Isabel. Ela mesma termina o evangelho de hoje dizendo: o Senhor olhou para mim, o Senhor me afastou o desprezo que eu sofria no meio do povo e se dignou me tirar da humilhação pública. Uma segunda meditação sobre esse evangelho é sobre a figura do próprio João Batista. O anjo Gabriel, enviado por Deus ao templo de Jerusalém, no momento em que Zacarias oferecia a Deus o incenso em nome de todo o povo, diz a Zacarias que o menino que iria nascer, João, seria grande diante de Deus. Tá aí uma coisa que a gente também tem que pedir a Deus: a graça de sermos grandes na presença dEle. Tem muita gente que quer ser grande nesse mundo, nessa vida, se esquecendo que, na verdade, diante de Deus, a gente se apresenta nu e cru, exatamente como nós viemos ao mundo. Tem tantas pessoas que caminham com o nariz empinado lá nas alturas, como se a vida terrena fosse eterna, né? Gente que porque tem um pouco de dinheiro a mais, ou porque tem estudo a mais, ou porque às vezes tem uma promoção no trabalho, tem gente que não é nada, mas tem o rei na barriga, né? Como é difícil a gente conviver com pessoas que são soberbas, arrogantes e prepotentes. O saudoso Papa Francisco dizia: atrás de todo o cortejo para o cemitério não existe nenhum caminhão de mudança. Caixão não tem gaveta. E na presença de Deus, a gente só leva aquilo que a gente fez de bom nessa vida. Eu agradeço muito a Deus porque eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram desde pequeno a comer do que tem na mesa sem rejeitar nada e agradecer a Deus pela comida. E a tratar todas as pessoas por igual. É horrível quando a gente lida com alguém que se acha melhor do que todo mundo. Ainda esses dias eu falava na homilia: gente que pisa nos outros e se acha melhor do que os outros acaba se esquecendo que quando vai para o caixão, todo mundo vai cheirar mal. O verme vai comer todo mundo. Não fica nada diante de Deus. Aliás, não fica nada de material, diante de Deus. Para a presença do Senhor, nós só carregamos aquilo que espiritualmente construímos como patrimônio. A nossa fé, nossa esperança e o amor a Ele e o amor aos outros. João Batista foi profetizado por Gabriel que seria uma pessoa grande diante de Deus. Você e eu, o que queremos? Ser grande diante dos homens e pequenos diante de Deus, ou pequenos diante dos homens e grandes diante de Deus? Peçamos ao Senhor hoje essa graça. Que, a exemplo de São João Batista, busquemos fazer da nossa vida um hino de louvor a Deus e que sejamos grandes diante dEle, com humildade, sem prepotência, sem soberba, sem arrogância. Busquemos ser grandes diante de Deus. Longe dos aplausos e aprovações do mundo, nós construamos diante de Deus uma riqueza. E a riqueza que nós construirmos diante de Deus, ela servirá para nos dar como prêmio a coroa da vida eterna. Então, 2 coisas aprendemos hoje: saber esperar, confiar, lembrar que o Senhor jura e não volta atrás, Ele é misericórdia, e conforme a misericórdia dEle age na nossa vida, nós temos que buscar cada vez mais ser grandes diante dEle e pequenos diante dos homens. São João Batista, Santa Isabel e São Zacarias intercedam por nós e nos ajudem a viver na nossa vida essa palavra tão forte e tão cheia de esperança. Amém. Ouvi o meu clamor, também ouve a tua prece e atende o teu pedido. Basta crer e confiar, basta crer. Eu quero te convidar agora a olhar com sinceridade para dentro do seu coração. O Evangelho falava muito disso, de coração. Às vezes, a gente confunde amor com medo de ficar sozinho, cuidado com dependência, entrega com anulação. E isso vai machucando, vai ferindo, vai destruindo por dentro, sem fazer barulho.
Esse vídeo que nós vamos ver agora é um convite a um reencontro consigo mesmo e a redescobrir um amor mais maduro, livre e verdadeiro. Vamos assistir juntos e refletir um pouco sobre isso. A dependência emocional é uma dor que aprisiona em silêncio. Quando o outro vira centro da vida, afeto e sentido, a relação deixa de ser escolha, vira necessidade. Muitas vezes, essa entrega nasce de feridas antigas, carência, medo de rejeição, ausência de amor próprio. A cura não exige afastamento imediato, mas um reencontro consigo mesmo. Reconhecer fragilidades, resgatar a própria história e aprender a estar inteiro, mesmo sem o outro como apoio constante. Amar com maturidade é não se perder no outro, é lembrar que o verdadeiro amor liberta, não prende. A espiritualidade ensina, só Deus preenche o vazio mais profundo. O amor saudável nasce da liberdade, não da falta. Reaprender a amar é parar de implorar e começar a escolher, com presença, verdade e leveza. Quando nós colocamos sobre outra pessoa a responsabilidade de nos completar, de nos sustentar, de nos dar sentido, acabamos exigindo do outro algo que nenhum ser humano consegue oferecer plenamente. São João Paulo II, grande santo dos nossos tempos, nos lembra que o verdadeiro amor nunca é possessivo. Quando o outro se torna o centro absoluto da vida, nós deixamos de amar e começamos a nos perder. E quem se perde não consegue oferecer amor, apenas carência. O glorioso Santo Agostinho ensinava: fizeste no Senhor para vós, e a nossa alma em paz não estará enquanto em vós não repousar. Todo ser humano já nasce com um desejo de felicidade inscrito dentro de si. E esse desejo de felicidade só pode ser plenamente saciado por Deus. O Senhor nos fez para Ele. Tem até um salmo que vai dizer: a minha alma tem sede de Deus. Pelo Deus vivo anseia com ardor. Toda a sede de felicidade que nós carregamos, nenhum ser humano, nenhuma criatura, nada de material desse mundo é capaz de suprir. Quantas e quantas vezes as pessoas acabam, diante da carência afetiva, se submetendo a coisas abusivas, se submetendo a todo tipo de humilhação e às vezes rastejando em busca de afeto, mendigando afeto. Uma pessoa que é emocionalmente dependente da outra, ela acaba muitas vezes se sujeitando a uma situação tão ruim de mendigar migalhas de afeto, que ela começa a achar que aquilo é o normal. Certa vez, na profecia de Isaías, está mencionado, Isaías que quer se tornar sinal de consolação, da consolação de Deus para o povo de Israel, que tinha 70 anos, que estava penando debaixo do exílio da Babilônia, debaixo da escravidão. 70 anos. Quando uma pessoa ela está há muito tempo debaixo do sofrimento, da escravidão e até mesmo da dependência emocional, ela começa a achar que aquilo é o normal. Eu tenho uma grande amiga que esses dias partilhava comigo: padre, a minha mãe, diante da impossibilidade de dar para mim e para minha irmã um lar, roupa e sustento, ela se submeteu a um relacionamento abusivo com o meu padrasto, porque era melhor estar com ele, mas ter casa, comida e roupa lavada para mim e para minha irmã, do que estar sem ele e ir parar na rua da amargura. E aí, décadas de relacionamento, a minha mãe engolia o sofrimento calada e ela se acostumou a ser humilhada, ela se acostumou a sofrer, ela acostumou a ser vilipendiada na sua fé, ela acostumou a receber todo tipo de ofensa e de xingamento. Por quê? Porque aquilo se tornou uma situação normal, de tal modo que o sofrimento cauterizado já não doía mais. Veja, uma pessoa emocionalmente dependente dos outros, afetivamente carente dos outros, ela pode muitas vezes se anular da sua própria felicidade, se anular dos seus próprios objetivos, se anular da sua própria essência,
em nome de uma saciedade que é falsa e que o outro acaba trazendo. Hoje nós somos chamados a pedir a Deus a graça da libertação verdadeira, para que nós não sejamos escravos dos outros. Você não é feito para isso. Você é feito para a glória de Deus e para ser saciado pelo amor dele. Peça hoje ao Senhor um coração livre e desprendido, que emocionalmente não dependa de ninguém, que afetivamente não dependa de ninguém. Um coração que, sabendo caminhar livre dos apegos desse mundo, cada dia mais se tensione a voltar-se para Cristo. Existe uma oração que eu gosto muito, chamada Ladainha da Humildade. A Ladainha da Humildade era rezada todos os dias por São Pio X e pelo seu secretário de Estado, que era o cardeal Rafael Mary Del Val. O cardeal Mary Del Val foi um dos homens mais poderosos que já pisou no Vaticano. Todavia era uma pessoa muito humilde. E na poderosa oração da Ladainha da Humildade, nós vamos pedindo ao coração de Jesus que vá nos libertando também dos afetos, das carências, das dependências emocionais, do desejo de ser estimado, livrai-me Jesus. Do desejo de ser reconhecido, livrai-me Jesus. Do desejo de ser valorizado, livrai-me Jesus. Que os outros prefiram reconhecer as outras pessoas do que a mim. Ó Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Cada linha dessa oração é um desafio. Eu rezo essa oração todo santo dia. Mas depois que eu comecei a rezar essa oração, eu aprendi o quanto que a gente às vezes se torna afetivamente dependente das coisas, porque nós estamos o tempo inteiro esperando retribuição, esperando retorno, esperando carinho, esperando afeto. E quando a gente quer recompensa só de Deus, o nosso coração se torna muito mais livre, muito mais feliz. São João da Cruz dizia: as coisas que eu faço por Deus nesse mundo, eu não quero recompensa de ninguém, só dele. Quando a gente aprende a viver sem esperar que os outros gostem de nós, que os outros nos reconheçam, que os outros nos valorizem, a gente aprende a viver de maneira muito mais leve, muito mais feliz. Peça hoje ao Senhor essa graça, né? A graça de não depender afetivamente de ninguém, de não fazer a sua vida girar em torno de alguém. Quantas pessoas estão mortas-vivas porque estão girando, né, afetivamente em torno de um relacionamento, em torno de uma amizade, em torno de até mesmo da própria família. Tem gente que fala assim: ah, padre, minha família é minha vida. Não pode. Sua vida tem que ser Cristo. Porque se o seu esposo te vira as costas e vai embora, o que vai acontecer com você? Se a sua mulher te deixa, o que vai ser de você? Criou os filhos a vida inteira aqui, ó, debaixo das asas, né? Como se os filhos nunca fossem bater asas e voar para o mundo. Passou a vida inteira colocando os filhos numa bolha. Quando o filho sai dessa bolha e vai viver a vida, aí pronto, meu mundo caiu. Não pode ser assim. Nem seus filhos podem ser a sua vida. Porque se eles viram as costas para você e te pagam com ingratidão, o que é que vai ser de você? Sua vida tem que ser Cristo. Peçamos ao Senhor hoje essa independência emocional. Amarmos os outros com todo o coração, porque o Senhor pediu isso no Evangelho. Amarmos, cuidarmos, darmos o nosso melhor, mas esperando sempre somente no Senhor, porque o ser humano é falho e pode nos decepcionar. Já o Senhor não. Ele não decepciona ninguém. Eu convido você, no fim dessa reflexão, a se lembrar da vida de duas mulheres que Jesus agiu poderosamente nelas no Evangelho. A primeira em João 4. A mulher samaritana que tinha tido 5 maridos. No momento em que Jesus estava se encontrando com ela em cima do poço de Jacó, já estava no 6º marido. E Jesus disse a ela: você teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu marido. Ele, portanto, é o 7º homem da vida dela. Diante de uma sede interior que aquela samaritana carregava, só o Senhor Jesus é a fonte de água viva capaz de saciar aquela sede de afeto que aquela mulher tinha. Que hoje também você permita que essa água viva que é Jesus te sacie, para que você não busque saciedade em relacionamentos e em pessoas que não vão te tirar, né, de onde você está. E o último caso é aquela mulher que, sendo surpreendida em flagrante adultério, é arrastada até a presença de Jesus. Aquela coitada havia sido vítima de vários abusos afetivos, né? Porque apesar dela ser casada, estava com outra pessoa. Sabe Deus o que ela passava no seu relacionamento, sabe Deus o que levou essa mulher a cair. E diante das pedras que os fariseus queriam jogar, Jesus respondeu: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O Senhor olha nos olhos dela e o Senhor fala para ela: minha filha, quem te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor, eu também não te condeno. Vai e a partir de hoje não peques mais. 2 mulheres, 2 dependências afetivas. A partir do momento que Jesus entra, a dependência afetiva cessa. Peçamos hoje ao Senhor também essa mesma graça, que como olhou para essas 2 pessoas no Evangelho,
com misericórdia e saciou a alma delas, o Senhor também venha olhar para cada um de nós e nos libertar de toda dependência afetiva. Que o Senhor nos ajude a não esperar nada de ninguém, só dele. Dai-nos, Senhor, um coração manso, humilde e desprendido. Reza a ladainha da humildade. Pega no seu celular, reza essa oração e eu garanto que quanto ela vai te fazer bem para te dar um coração desprendido que saiba viver sem esperar absolutamente nada de ninguém, mas só de Deus. Amém. Esqueça, e o pior comigo aconteça, não vai me deixar jamais. Ele me ama. E é o momento do benfeitor, é o momento em que mais uma vez você se torna protagonista do nosso programa. Mande para nós a sua mensagem, fale comigo, interaja comigo. Eu sempre recordo, quando eu vou celebrar missa, que fora por aqui em São Paulo, né, que alguém me encontra para dizer: estou assistindo o senhor na Rede Vida todo dia. Eu falo: manda mensagem, manda sua foto, entra lá em contato comigo. Tá aí os canais, né, o WhatsApp, o DDD 11 91301 1967 ou 0800 545 5900. Você é convidado a se tornar um amigo, um benfeitor do programa Conta Comigo aqui na Rede Vida. Ao tornar-se um benfeitor e, portanto, tornar-se um protagonista da evangelização feita através do nosso programa pela Rede Vida todas as madrugadas, você receberá também na sua casa, como eu sempre alerto, a nossa cartinha mensal. Essa carta, ela vai sempre com uma oração devocional de cada mês e com uma mensagem carinhosa de agradecimento dos nossos queridos Dom Fernando Figueiredo e também do Dalcides. Nessa carta, além de receber a mensagem devocional do mês e a oração, você também recebe o boleto, através do qual você pode se tornar um benfeitor fixo do programa. Especialmente nesse finalzinho de ano, você vai receber um boleto extra. Eu lembro que os 2 boletos, cada um tem um valor de R$11, porque como benfeitor tem aqui um valor fixo, através do qual você pode colaborar de maneira concreta e fixa com o nosso programa. Agora, no final de ano, como vem o 13º e as bonificações, nós pedimos a você essa contribuição extra, através da sua generosidade, que além do boleto mensal de dezembro, você possa contribuir um pouquinho a mais, né, nesse finalzinho de ano, para colaborar com a manutenção do nosso programa e colaborar com a obra de evangelização que ele faz através da Rede Vida. Claro, você que preferir contribuir através do QR Code da sua tela, você também é livre para fazê-lo. Abrindo o seu celular, no aplicativo do seu banco, na câmera, faça a leitura desse QR Code, vai aparecer a sigla do IMBRAC, o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, e você digita o valor da sua preferência de forma rápida, simples, prática e segura. Você pode contribuir. E você, que ainda não é benfeitor, torne-se um benfeitor da Rede Vida no programa Conta Comigo. Entre em contato com a gente, faça o seu cadastro no 0800 545 5900. Lá tem uma equipe maravilhosa, pronta para te ajudar, pronta para te atender com toda atenção e todo carinho. E por falar em carinho, eu quero apresentar aqui diante de Nossa Senhora tanta gente carinhosa que acompanha conosco o programa Conta Comigo. Em especial rezando pela saúde da Arlete Gomes de Campos dos Goitacazes, da Rosilda Francelina do Rio de Janeiro, e rezando pela vida profissional da Maria Helena Ragazzi, aqui da capital paulista, pela Geralda Alves Cardoso, de Nova Gama, Goiás, a libertação dos vícios, ela pede de sua família, e a Marina Júlia da Silva, de Paulo de Faria, que pede pela sua família, ela que é aqui de São Paulo. Junto a cada um destes nomes, quero colocar cada um de vocês, você e a sua família, você e as suas intenções, você que me acompanha de casa, do hospital, do trabalho, da rua, enfim, você está no trânsito, qualquer lugar onde você esteja, essa oração chegue também até vocês, que é bonito de ser igreja.
Quem crê na igreja nunca está sozinho, porque a nossa oração de intercessão, ela não se aplica apenas à nossa vida, mas a todo o corpo místico do Senhor. Já dizia Bento XVI, "Ti crede non è mai solo", quem crê não está mais sozinho, nem na vida nem na morte, em momento algum, quem crê está só. Estamos com Cristo, estamos com a igreja, creio em igreja, creio junto. Uma vez que eu creio, eu faço parte de um corpo de crentes. Então, a nossa oração aqui, ela chega a você e às pessoas por quem você reza nesta manhã abençoada. Vamos agora, então, rezar essas 10 Ave-Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena. Quantos ensinamentos o Espírito Santo nos trouxe nessa madrugada. Olhando para a vida de Zacarias, Isabel e João Batista, aprendemos a confiar em Deus mesmo quando toda a humana esperança já parece perdida. Quem confia em Deus nunca se decepciona. Quem confia em Deus nunca é frustrado. Por mais que Deus demore, Deus coloca tudo no tempo certo, no lugar certo, na hora certa. Madre Teresa de Calcutá já dizia isso, né? Uma das certezas mais lindas que Deus colocou no meu coração, falava ela, é a de que o seu tempo coloca tudo no seu devido lugar. Saber esperar, saber como São João Batista queremos ser grandes diante de Deus, diante de um mundo que quer nos fazer grandes aqui, e esquecendo que do outro lado da vida existe uma eternidade, um julgamento, nós possamos buscar ao longo de toda essa vida sermos pequenos nas mãos do Senhor para que Ele nos leve longe, para que Ele nos faça crescer e também sejamos pequenos diante do mundo. Deus nos deu desapego também de nós mesmos e o desapego dos outros para dar a Ele a graça e a liberdade de agir cada vez mais dentro de nós. Que nós possamos também ser pessoas do coração livre, livre para amar a Deus, livre para amar o outro, sem nenhum tipo de dependência, sem nenhum tipo de carência,
O Senhor mesmo venha nos saciar com a sua presença e nos livre dessa carência, desse aprisionamento afetivo dos outros. E por fim, nós pedimos a Nossa Senhora, a exemplo dela, um coração completamente disponível a conservar dentro de si apenas uma coisa: o amor e a obediência ao seu Filho. Maria é feliz porque, como dizia Isabel, ela acreditou. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Se nós queremos que o Senhor cumpra aquilo que é promessa dele para nós, precisamos ter fé e um coração livre e desprendido. Peçamos essa graça à Santíssima Virgem. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Espero você aqui no Conta Comigo com o Padre Vinícius. Lembro a você que toda terça-feira, às 9h da manhã, eu estou aqui na Rede Vida para celebrar a Santa Missa na Capela de Nossa Senhora de Fátima, a missa votiva a Santo Antônio. Convido você a rezar comigo, a estar comigo, através do canal YouTube, @Juntos da Rede Vida. Ou basta você pesquisar Juntos da Rede Vida, se inscrever no canal e acompanhar todas as terças-feiras ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, por me permitir com a Rede Vida entrar na sua casa, no seu coração, e que o Espírito Santo te conduza ao longo de todo esse dia, mediante aquilo que nessa madrugada Ele falou com o seu coração. Um grande abraço, tenha um lindo dia na presença de Deus e até amanhã, se Deus quiser.